que é o professor Paulo Ferreira da Cunha. Nos desencontramos na última vez em Portugal, mas na próxima nos encontraremos. Queria agradecer a todos os presentes, ao professor Paulo. E para que vocês tenham uma ideia, o professor Paulo, para mim, acho que é o português mais brasileiro que eu conheço. O professor Paulo, além de professor lá na Universidade do Porto, ele é uma figura muito presente no Brasil, sempre convidado para dar palestras, figura muito, muito presente na USP, na PUC, até recentemente esteve na FMU, em São Paulo, agora atua como professor licenciado, está como professor licenciado, mas semana que vem estará lá novamente, não é isso? Isso. O professor Paulo está sempre aqui, é um luso brasileiro. Professor Paulo, vou fazer uma leitura breve aqui do currículo dele, e é literalmente breve, mesmo assim será longa, porque ele é uma sumidade, alguém que tem um currículo invejável. Professor Paulo, licenciado, mestre e doutor em Direito, em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e além de tudo isso, é doutor em História, Filosofia do Direito pela Universidade de Paris II. É agregado pela Universidade do Minho e pós-doutor pela Faculdade de Direito da USP. Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, e atualmente tem sua ordem suspensa por conta de dedicação integral à atividade acadêmica. É Prêmio Jabuti em Direito, Comenda Venturi Ventis, Laurea de Mérito Docente, Professor de Destaque 2017, Unialfa, Prêmio Inovação Jurídica da USP, Menção Honrosa do Prêmio da CHIP, Professor Honorário Associado, Visitante Convidado em diversas universidades do Brasil, Portugal e do mundo. É Decano Catedrático e Diretor do Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, membro do Comitê ad hoc para a Corte Constitucional Internacional e coordena o projeto Novos Paradigmas Jurídicos e Jurisprudência Constitucional, como bolsa da Fundesp, na FADISP, faculdade, e tem integrado nos últimos anos a Laureate International University, mais recentemente na FMU. Autor de mais de 110 livros, muitos deles, não todos esses, mas alguns eu tenho e recomendo sempre aos meus orientandos, publicados em mais de 600 artigos em várias línguas, muitos deles editados no Brasil. Passo, portanto, a palavra ao meu querido amigo, professor Paulo Ferreira da Cunha. Muito boa tarde ou boa noite a todas e a todos. Eu agradeço muito estas palavras tão simpáticas da apresentação. Vão ver que, no fundo, a minha palestra não vai fazer de maneira nenhuma jus a este longo currículo. Eu vou falar sobretudo da perspectiva do utente de serviços de saúde em Portugal. Não como professor propriamente, mas mais como para relatar um pouco a experiência do que é viver a saúde em Portugal. Não podia deixar de manifestar a minha satisfação em estar aqui na Unisanta. Se o meu calendário não falha, hoje é dia de Santa Cecília e, portanto, mais uma razão para parabenizar esta instituição, onde já tenho estado de outras vezes com muito gosto. E há, evidentemente, um agradecimento muito particular ao meu querido amigo de há tantos anos, professor Marcelo Lamy, que é uma figura emblemática, não só do ponto de vista cultural, científico, académico, mas também do ponto de vista pessoal. Todos que o conhecem sabem que ele é, antes de mais, uma excelente pessoa, que irradia simpatia e que é um inspirador para todos nós. Bem-haja por este convite, professor Marcelo Lamy. Eu, se calhar, agora saltava ali para o púlpito, com a vossa licença. Som. Isso é ótimo.
causa da... Ora bem, ao refletir comparativamente... Estão ouvindo bem? Sim? Não? Ao refletir comparativamente sobre a saúde em Portugal e no Brasil, a primeira nota é uma nota, digamos assim, contextualizadora geral. Todos nós sabemos que por todo lado há médicos, por todo lado há vários outros profissionais de saúde, por todo lado há doentes, é uma realidade universal, não é verdade nenhuma especial, mas a forma de abordagem destas questões é relativamente diferente. Mais ainda, por exemplo, há polémicas em vários países sobre a legalização ou não legalização de medicinas orientais, por exemplo, e a hibridação, às vezes até, dessas medicinas com medicinas mais convencionais ocidentais. E os sistemas são realmente muito diferentes. Eu aprendi há poucos dias, por parte de um colega, que o número de medicamentos que estão disponíveis no Reino Unido relativamente aos medicamentos que estão disponíveis em Portugal é de 1/3. Portanto, é uma coisa curiosa. Eu que aqui no Brasil procurava às vezes, quando estava aqui a residir com mais permanência, comecei por procurar, depois deixei de procurar, comecei por procurar um medicamento que tomava, que é um ácido acetil salicílico, mas que em Portugal existe um medicamento específico para que o meu coração funcione melhor, digamos assim, que o sangue seja mais diluído, e que lá em Portugal se chama Cártia. Eu aqui em Portugal não havia o Cártia que eu lá tomava. Então o que é que eu tomava? Tomava um medicamentozinho que toda a gente conhece, que se vende inclusivamente nos boiões para crianças, que é uma aspirina para crianças, que se chama Assus, qualquer coisa assim no género. Bom, é muito interessante, portanto, eu fazia a conversão do meu medicamento específico Cártia nesse medicamento de consumo especificamente para estados gripais ou pré-gripais de crianças. Ora, esta imagem, esta metáfora, digamos assim, é uma metáfora geral para todo o problema das conversões dos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde têm todos problemas destes. Há medicamentos que não há medicamentos que há, mas têm que se suprir de certa maneira, etc, etc, etc. Digamos que a primeira grande revolução mental que nós temos que fazer é uma revolução procurando sair do nosso sistema e tentar ver como é que é o sistema do outro. Não só entre Portugal e o Brasil, onde as coisas são, apesar de tudo, relativamente tranquilas, mas em geral. Vou contar-vos outro exemplo que vem também do Reino Unido. Um casal de idosos diabéticos no Reino Unido, que pelos vistos só conheciam aquele sistema da injeção, aquela célebre injeção que o diabético tem que sofrer, etc, etc, e que era paga, etc. Então, a certa altura, muda-se para Portugal e ficam absolutamente espantados que o centro de saúde a que são adstritos dá-lhes um medidor da glicemia ou glicémia gratuitamente. As farmácias dão-lhe as agulhas ou lancetas gratuitamente, as fitas de medição são gratuitas e mais. E há outras formas, nomeadamente umas canetas em que a picadela é realmente uma coisa indelével, não se sente nada, etc, etc. Portanto, um mundo completamente diferente. E reparem, eu faço questão
nada me move, evidentemente, muito pelo contrário, tenho uma grande admiração pelo Reino Unido, mas estamos a falar, digamos assim, na comparação entre um sistema como o Reino Unido, que foi tido durante muito tempo como um farol em matéria de saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, em grande medida desativado, mas, ao que parece, mas foi um sistema realmente muito, muito importante. Agora, a questão também é esta. Os sistemas é outro elemento importante. Os sistemas não só não têm termos, às vezes, de comparatividade muito claros, como os sistemas mudam com o tempo. Os sistemas mudam com o tempo. E é o caso do sistema realmente português. O sistema português foi evoluindo muito. Foi evoluindo muito. Eu lembro-me do meu primeiro contacto, eu não posso, acho que esta é a parte mais interessante, se calhar a única parte interessante daquilo que eu vos vou dizer, que é o testemunho realmente, o meu testemunho com estas barbas brancas, de como foi evoluindo o sistema de saúde em Portugal. O meu primeiro contacto com o sistema de saúde foi com um velho médico particular, um velho médico de família particular, que eu faço uma evocação lá no além onde ele se encontra, o Dr. Bártolo. O Dr. Bártolo era um velho médico pediatra particular que premiava os bons meninos que deixavam ser observados bem com umas balinhas pequeninas que só ele tinha. Eram umas balinhas especiais que se calhar ele mandava confeccionar, não faço ideia, comprava em algum lugar estranho. A pessoa tinha direito a tantas balinhas, quão bem comportado era naquele médico. Pormenor curioso, ele nunca levou um tostão à minha família pelo trabalho. Porquê? Porque simpatizou connosco. Simpatizou connosco e pura e simplesmente não levava dinheiro. Reparem, era um serviço extraordinário, um serviço sempre presente, um médico privado que não levava dinheiro. Claro, nós todos os natais fazíamos um cabaz extraordinário com champanhe e outras coisas e tal, e oferecíamos religiosamente uma cesta enorme de coisas a esse médico, que era competentíssimo. Foi o médico da minha irmã, etc, etc. Essa foi a primeira e simpático contacto com a saúde. Portanto, saúde absolutamente privada, mas gratuita no nosso caso. Bom, provavelmente ele não deixaria de cobrar a outras pessoas. Bom, mas depois eu tive contacto com uma outra realidade bem mais sombria, que foi o Serviço Público de Saúde. O Serviço Público de Saúde deixou-me verdadeiramente traumatizado, devo dizer-vos. Deixou-me verdadeiramente traumatizado. Era um serviço a que nós só recorríamos na sua versão de postos de saúde primários numa circunstância. Minha mãe teve uma alergia à penicilina, coisa na altura gravíssima, teve uma alergia à penicilina e necessitava mensalmente, coisa que o valha, de ir ao posto médico do Estado renovar uma baixa que se foi prolongando por bastante tempo. Me parece que aquilo teve sequelas complicadas. Então, ela tinha que ir ao serviço público só por uma questão formal, na verdade. Era dizer, continua com problemas derivados da alergia à penicilina, sim senhor, e tal. Então, realmente era uma coisa terrenosa, era uma casa obscura, que eu até tenho dúvidas se não estava poupando também na luz elétrica quando começava a ficar tarde. Eu tenho dúvidas, porque era uma obscura, a sensação de uma obscuridade completa e a sensação de que havia filas enormes de pessoas, não é? Filas enormes de pessoas que iam ao médico, estavam no médico 2 ou 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, não sei, e elas entravam com um fluxo enorme e tal, até que eu acompanhava a minha mãe e tal, também entrava e num instante o médico passava a renovação da baixa médica, etc, etc.
Quer dizer, eu perguntava-me, bom, renovar a baixa médica pode demorar 2 ou 3 minutos, mas para os problemas dos outros que se calhar não são iguais, como se pode fazer um diagnóstico, como se pode indicar uma terapêutica em tão pouco tempo. Depois, mais tarde, vim a saber que os governos sucessivamente, ou algumas instâncias, parece que vão acompanhando essa produtividade médica, não é? E que, portanto, vão aconselhando timings de atendimento. Portanto, essa foi uma fase realmente complicada. Mas há aqui um pormenor ainda mais complexo e mais tenebroso. Ainda hoje os membros mais velhos da minha família, vivos, têm um verdadeiro pavor, devo dizer que hoje completamente injustificado, mas têm um verdadeiro pavor a ir a um hospital público. Porque, simbolicamente, por assim dizer, a mitologia urbana que se criou em relação ao hospital público é que se vai a um hospital público para morrer. Vai-se a um hospital público para morrer. E, portanto, só se vai, enfim, num caso de uma urgência imensa. Isso aconteceu com o meu pai, que teve um ataque cardíaco fulminante, veio uma ambulância, levou a um hospital público e ele, efetivamente, morreu num hospital público. Bom, mas morreu porque tinha que morrer, naturalmente. Mas essa ideia, ainda hoje, realmente, há, de facto, muita gente que diz, não, hospital público, só mesmo para morrer. Mas as coisas mudaram muito, Há poucos dias fez meio ano que faleceu o homem que deu a grande volta no sistema de saúde português. Eu tive a sorte de que ele me fizesse o prefácio de um dos meus últimos livros, publicado, por acaso, aqui no Brasil, numa editora de Florianópolis, o Empório do Direito. E era um jurista, curiosamente, era um jurista ali da região de Coimbra, um homem de palavra muito fácil, um grande orador, e chamava-se António Arnaud, com nome francês, António Arnaud. De vez em quando trocavam-lhe o T por um D, o que era aborrecido, mas é absolutamente natural. Há Arnauds com Ds e Arnaud com T. António Arnaud foi realmente o Ministro da Saúde. Não sei, seria interessante tentar também descobrir porque é que escolheram um jurista para Ministro da Saúde, mas acontece frequentemente em Portugal. Também há poetas ministros da Marinha, mas isso tem a ver, enfim, com todo o romantismo que se liga ao mar e tal. Bom, António Arnaud, já depois da Revolução dos Cravos, foi ministro da Saúde e propôs realmente uma revolução pacífica, suave e, de facto, com um impacto enorme, com a criação do nosso chamado Serviço Nacional de Saúde. Na altura, algumas pessoas ironizavam e diziam assim, não, isso o Serviço Nacional de Saúde é uma lata de tinta. Uma lata de tinta, como assim? Onde está escrito hospital público, pinta-se e escreve-se Serviço Nacional de Saúde. Mas não foi uma mudança meramente cosmética, não foi uma mudança meramente cosmética, foi uma coisa muito profunda. E realmente, hoje em Portugal, claro, tem havido muito desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, tem havido algumas formas, talvez discutíveis, de associação do Serviço Nacional de Saúde com um conjunto de interesses económicos legítimos, privados, que têm acordos de associação com o sistema público, já falaremos nisso. Mas, apesar de todas estas
eventuais críticas, e eu não sou especialista de forma alguma, é realmente um sistema que funciona muito bem. É um sistema que funciona muito bem. Comparações que me deram ainda há pouco, enquanto, lá está, volto outra vez à comparação do Reino Unido, enquanto no Reino Unido uma cirurgia relativamente simples parece que está demorando qualquer coisa como 1 ano e meio, em Portugal ela demora menos, demora, digamos, no máximo meio ano, e pode até haver razões de urgência que façam com que ela seja muito mais rápida, não é? Eu próprio já estive em condições desse género e tive cirurgias em tempo recorde. Cirurgia, não, uma, concretamente. Uma ou várias numa, em tempo recorde. Como é que as coisas funcionam? Primeiro, com uma medicina de proximidade. Em princípio, cada cidadão está adscrito. O sistema não funciona na perfeição, mas em princípio, cada cidadão, ou nacional ou estrangeiro, que residente, há vários cidadãos estrangeiros que estão já associados a esse sistema, cada cidadão está ligado a um centro de saúde de proximidade. Eu, por exemplo, tenho a felicidade, pela minha residência em Portugal, tenho a felicidade de estar sob a circunscrição de um centro de saúde que é gerido pela própria universidade, pela minha universidade. Bom, isso não me dá nenhum cartão dourado para ser atendido antes e tal, mas o que me dá, sim, é que boa parte dos médicos tem uma ligação preferencial à universidade, o diretor é um professor da Faculdade de Medicina, ou era, e há, por exemplo, muitos estagiários da Faculdade de Medicina que vão fazer os seus estágios nesse centro de saúde. Bom, se quiser falar, enfim, das instalações, eu peço ao Sr. Presidente que me avise quando faltarem 10 minutos, está bem? As instalações não têm nada a ver, não é? Não tem nada a ver. De qualquer maneira, queria sublinhar uma coisa. Enquanto hoje em dia está a haver uma prática muito generalizada de televisões nas várias instituições de saúde, nós, em princípio, não há televisões naquele centro de saúde, que para mim é uma coisa extraordinariamente pacificadora, porque os programas que às vezes passam nas televisões não sei se são indutores à calma e à paz necessária à recuperação da saúde, ou se pelo contrário não são coisas que às vezes nos fazem mal à saúde. E, portanto, isso é um aspecto muito interessante. Mas, enfim, com muita comodidade, muita simpatia dos funcionários, muita rapidez nos procedimentos, e, portanto, a pessoa é atendida, tem um problema de saúde, é atendida, mesmo sem marcação, é atendida muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu sou um frequentador bastante assíduo dessas coisas, infelizmente, e tenho que contabilizar que nunca demorou mais que meia hora a ser atendido, nunca comigo demorou mais que meia hora a ser atendido, e somos atendidos, obviamente, não pela nossa cara, nem pelo nosso estatuto, mas pela ordem de chegada, naturalmente, por senhas que se tiram. Nunca demorou mais que meia hora a ser atendido em urgência. E depois podemos marcar, naturalmente, consultas. As pessoas têm doenças crónicas, hipertensão, diabetes, enfim, e várias outras coisas, têm direito a um conjunto de consultas periódicas, gratuitas, e são chamados não só para consultas gerais, que incluem, por exemplo, alguns testes, desde, naturalmente, a medição da pressão arterial e várias outras coisas. Portanto, há uma passagem primeiro por um profissional da enfermagem e depois, com os dados do profissional da enfermagem, vão à consulta normal. Há pouco falei de consultas gratuitas. O sistema não é totalmente gratuito. É curioso. O
sistema não é totalmente gratuito. Pode-se discutir a bondade ou não da situação. O sistema não é gratuito, não é totalmente gratuito. Existe uma coisa chamada taxa moderadora. A palavra é interessante. Taxa moderadora. Eu julgo que isto é uma coisa feita, enfim, os especialistas saberão, talvez até mais os sociólogos da saúde saberão mais até dessa questão. O que parece é que há pessoas, enfim, pelo seu caráter especial de vulnerabilidade, de solidão, recorrem aos serviços de saúde, não por verdadeiramente precisarem por uma questão somática imediata, mas vão à procura de uma conversa com uma pessoa simpática, que no caso é o médico. E, portanto, para evitar esse tipo de coisas, há uma taxa moderadora, quase simbólica, poucos euros por consulta, a qual, efetivamente, não existe no caso de pessoas com doenças crónicas. Não é? Não existe no caso de pessoas com doenças crónicas. Portanto, em princípio, as coisas resolvem-se ali. Mas pode acontecer que, evidentemente, haja uma emergência, naturalmente, uma emergência, daquelas emergências das emergências, em que se vai diretamente a um hospital. Também acontece que uma pessoa está a pensar que o assunto, que embora de urgência, é um assunto relativamente benévolo, vai ao centro de saúde, mas ali, naturalmente, esses centros de saúde estão equipados, obviamente, com eletrocardiogramas, coisas pelo menos básicas de radiografia, etc, etc. Mas há certas coisas que não têm. Por exemplo, para fazer um ecodoppler. Um ecodoppler não se consegue fazer ou um TAC, uma tomografia, não é? Não se consegue fazer num centro desses. Então, eles mandam para um hospital. Mandam para o hospital. Claro que, ao chegar ao hospital, já se vai com uma carta, uma credencial, que habilita a pessoa, primeiro, a não pagar a taxa no hospital, porque já a pagou no centro de saúde. Segundo, quando chega à triagem do hospital, já vai com uma recomendação do médico, com um pré-diagnóstico, com algumas coisas que vão ajudar a que todo o serviço no hospital seja muito mais célere, não é? O serviço no hospital seja muito mais célere. E é assim, no hospital entrega-se a credencial, ou se vai diretamente, ou se entrega a credencial no serviço de atendimento, aí é-se encaminhado para a triagem, aí demora 5 minutos, na triagem é muito tradicional, deve ser um protocolo, é muito tradicional medirem-nos a pressão e tirarem-nos a temperatura, são duas coisas que são canónicas, e tal, e colocam-nos uma braçadeira com uma cor correspondente à gravidade da nossa situação e encaminham-nos, há sempre um enfermeiro ou um auxiliar que nos encaminha para o serviço respectivo, conforme, de facto, as várias especialidades encaminham-nos. Enfim, se estivermos em condição de andar, não é? Se não tivermos em condição de andar, vai de maca, naturalmente. Encaminha-nos para o serviço respectivo. Este sistema faz com que, por exemplo, depois uma pessoa tem que fazer uma intervenção cirúrgica, ou é muito urgente, faz na altura, ou então, não sendo muito urgente, a pessoa aguarda internado, ou aguarda fora, não é? Mas realmente o tempo de espera normalmente não é muito grande. Agora, há aqui alguns pormenores curiosos que passam pelas associações que se foram fazendo e que talvez não estivessem no espírito inicial do projeto do Serviço Nacional de Saúde, e que se foram fazendo e que têm gerado alguma polémica. Portanto, existe por parte do Estado a ideia de que, naturalmente, há o direito do paciente a escolher, em geral, a escolher o seu médico, não é? Há o direito, isso é uma coisa que está garantida.
E, portanto, além deste sistema do Serviço Nacional de Saúde, que acabei de vos relatar, naturalmente há toda a medicina privada e mais. Não há incompatibilidade entre o exercício da medicina no Serviço Nacional de Saúde e até da enfermagem no Serviço Nacional de Saúde e privadamente. Portanto, o que é que acontece? Normalmente os médicos escolhem um ou dois dias para exercer clínica privada, conjuntamente com a clínica pública. Claro que a clínica pública tem um problema, é que há até uma idade relativamente excessiva, acho eu, creio que são 60 anos, mas não posso afiançar absolutamente, até uma idade relativamente avançada, há a necessidade dos profissionais fazerem, digamos, longos plantões pela noite fora, não é? Em que, portanto, há horários que obrigam a que o médico durma mesmo, não? Durma mesmo. Aliás, existem hospitais que têm até quartos para os médicos pernoitarem. Isso é uma coisa dura, naturalmente, muito dura, talvez excessivamente dura para muitos, e portanto é preciso conciliar naturalmente os horários e tal. Mas há realmente médicos que conseguem perfeitamente conciliar a medicina privada com a medicina pública, além de haver outros que só exercem uma ou outra, naturalmente. Pronto. Eu tinha aqui largas coisas para falar além desta história, mas pronto, acho que este é o mais importante. Quando um doente opta pelo sistema privado, além de haver vários sistemas de seguros que podem cobrir total ou parcialmente, por exemplo, uma consulta médica, há um sistema geral para os funcionários públicos. Esse sistema para os funcionários públicos, em que eu me integro, aliás, durante todo o tempo que vivi aqui no Brasil, fiz questão de, não fazendo descontos em Portugal, fazer do meu bolso descontos para o sistema da chamada assistência na doença aos servidores do Estado. Portanto, é uma espécie de um seguro, é um seguro só para servidores públicos, para alguns equiparados, por exemplo, professores da Universidade Católica não estadual, naturalmente, também têm direito a isso, familiares de servidores públicos, etc. É um sistema extraordinário, por exemplo, operação a cataratas e miopias, etc. Praticamente pagaram tudo. Praticamente não paguei nada com esse sistema. Portanto, fui para um sistema privado, um hospital privado, mas com o sistema adjuvante da assistência na doença aos servidores do Estado, paguei uma ridicularia, não sei, 20 € ou qualquer coisa assim no género, simbolicamente, não é? Esse sistema, aí é que é o momento da inveja, Esse sistema custa-me 3% do meu salário, só, por mês. Com 3% do salário, 3% do salário. Esse sistema com 3%, e dá lucro. Isso é que é o mais interessante. É que a parte do dar lucro é que é importante para toda a gente fazer bem as contas. E dá lucro. É 3% do salário e dá lucro. E paga imensas coisas. Tenho um exemplo, uma pessoa conhecida e tal, que fez uma operação, um problema ósseo, etc. Eu fui fazer visita e descobri que aquilo era um hotel. Era um verdadeiro hotel, uma suíte de hotel. Eu tenho uma brincadeira que é um angiomiolipoma. É uma brincadeira nos rins. O meu angiomiolipoma, aliás, tenho dois, tenho um endofítico e um exofítico. O endofítico não há nada a fazer, parece. Mas o exofítico
eu podia ser operado. Eu é que ando a jogar com a sorte, não é? Ando a jogar com a sorte. Então, para o meu angiomiolipoma, o sistema do Estado, uma vez acionado, eles sabem que eu tenho um angiomiolipoma, uma vez acionado, de vez em quando lembram-me que eu preciso tratar do assunto, não é? Preciso tratar do assunto. E houve até uma ocasião em que me mandaram uma lista, como as cirurgias no Estado estavam mais lentas, mandaram-me uma lista de hospitais privados que eu podia escolher para fazer lá a cirurgia. Eu é que respondi, eu ando a ver se isto não rebenta, não é? Eu sou uma bomba de relógio ambulante, eu ando a ver se isto não rebenta e tal, e portanto eu vou correr mais um pouquinho o risco e tal. E portanto estão a ver, há aqui de facto uma coisa muito importante dizem que o direito que dá sentido ao mundo. As coisas importantes para que o direito serve é para dar sentido ao mundo. A sensação de que o mal será punido e o bem às vezes recompensado. Mas já nos basta que o mal seja punido. No bom e bem recompensado, isso pode ficar lá para outro mundo. Mas pelo menos que o mal seja recompensado, que o mal seja punido, isso já é bastante bom. Também há quem diga que o direito é a medicina da cultura, o que é bonito na ligação entre a medicina e o direito. Agora, reparem, quando de facto se tem um sistema de saúde destes, é evidente que a grande originalidade, por assim dizer, do sistema brasileiro deixa de ser importante, que é o problema da litigiosidade dos atos médicos. Quer dizer, é evidente, quando uma pessoa sabe que ou pelo sistema público ou pelo sistema privado consegue num tempo mais ou menos hábil os seus atos médicos necessários à preservação da sua saúde, não precisa de meter processos para que se faça esta cirurgia, se faça aquela, etc. No meio disto tudo, há um caso que, eu também estou quase a acabar, há um caso que eu não queria deixar de vos contar, porque tem alguma graça. Não vejam aqui nenhuma ligação com acontecimentos recentes. Eu já tinha previsto isto muito antes de acontecimentos recentes. A certa altura, há uma terrinha em Portugal, em que, pelos vistos, as cirurgias oftalmológicas estão um pouquinho demoradas. Estão um pouquinho demoradas, não é? Estão um pouquinho demoradas. Ora, em vez de os vários pacientes meterem não sei quantos processos para que houvesse aceleração dessas cirurgias, etc., conta-se, eu não sei se isto é verdade, mas acredito, conta-se que o prefeito dessa terra alugou um avião e convidou aquela gente toda para um passeio para um país do Caribe, para toda a gente ir fazer um turismo médico. E então foi operar aquela gente toda em Cuba. E não deixa de ter graça, porque foi uma coisa inovadora, não é? Foi uma coisa inovadora, isso nunca se fez, e não sei se não terá havido quem tenha feito algum sorriso em relação à curiosa iniciativa. Mas, em geral, não é preciso alugar um jatinho especial para levar os doentes dos olhos. Não é? Aliás, isto não tem nenhuma metáfora, não é? Não tem nenhuma metáfora. Não é? Os médicos cubanos não foram abrir os olhos a ninguém, nem fechar. Foi uma coisa que, pelos vistos, aconteceu aqui há uns tempos. Não, realmente o sistema é bom, devo confessar, o sistema é bom. Os nossos profissionais são muito dedicados. No outro dia, eu acabo aqui mesmo.
No outro dia, lá está, com estas minhas lentes novas, eu agora digo que tenho novos olhos, não é? Desde que me meteram aqui umas lentes, eu já não sou míope, trago aqui uns óculos só para fingir que sou intelectual. Não é? Bom, eu agora já não sou míope, já vejo, não é? Vejo a luz e realmente... mas no outro dia estava aqui uma coceira terrível e parecia... Olhei para o espelho e parecia daqueles filmes de terror em que os olhos estavam se desfazendo como gelatina. Eu disse, mas que coisa assustadora, eram 4 da manhã. Eu tinha passado até às 4 da manhã a estudar e a trabalhar no computador e tal. E às 4 da manhã, vejo-me nestas circunstâncias, num sábado à noite, 4 da manhã, o que é que eu faço? Ligo ao meu médico oftalmologista, aquele que me leva €1. Eu dou o sistema. €1, não sei o quê, pela consulta, que é quanto eu pago por esse médico privado, num hospital privado, mas comparticipado pelo sistema do meu seguro de servidor do Estado. E às 4 da manhã, o meu médico, a quem eu presto aqui a minha homenagem também, atendeu-me magnificamente, olha, ponha aí isto e aquilo, etc. e tal, e eu fui nesse mesmo dia de manhã já estava bom. É, portanto, um sistema bom, é um sistema que livra os juristas de muita maçada, de muita complicação. E já agora fazia-vos, para finalizar, um desafio. Depois tenho aqui o texto também, que tem outras coisas assim mais duras e mais aborrecidas do direito, mas fazia-vos um desafio, porque é uma coisa que nós na Europa estamos a precisar muito, que é que me descobrissem qual foi o caso, isto é, sobretudo para os juristas, qual foi o caso que se passou aqui no Brasil há não sei quantos anos, 30 anos talvez, em que, pelos vistos, houve um juiz que, pela primeira vez, mandou um hospital abrir uma cama para um paciente que não tinha lugar no hospital. Esse caso, na altura, correu a Europa de maneira ambígua, uns dizendo, é o fim da separação dos poderes. Como é que um juiz pode mandar num tribunal para não sei o quê? Isto é absolutamente impossível, é a loucura das loucuras. Outros disseram, não, é uma forma de criação concreta, de ativismo judicial na persecução da justiça. Portanto, houve pessoas muito entusiasmadas, houve pessoas de cabeça perdida. A verdade é que, passados estes anos, ninguém já se lembra qual foi o caso. E até nem sei se o caso existiu. Mas deve ter existido. Portanto, é um desafio que eu deixo. Gostava de saber quem foi esse juiz que causou essa polémica imensa na Europa. É claro que hoje as intervenções do Poder Judiciário são realmente normais, relativamente normais, não é? Agora, eu uma vez eu só me atrevia a corresponder, estou mesmo a acabar, eu só me atrevia a corresponder ao convite do professor Marcelo Lamy de maneira positiva, porque já me tinham feito uma vez um convite semelhante para falar ainda por cima na presença de um antigo Ministro da Saúde e mais não sei quantos dignitários à volta especialistas nessa questão. Eu disse assim, bom, se um antigo Ministro da Saúde conseguiu aturar-me, talvez eu consiga ainda falar alguma coisa sobre isto. Mas nesse evento eu terminei e vou terminar da mesma maneira. Claro, isto é preciso ser lido com o tal grãozinho de sal com que temos que ponderar as coisas. Há situações em que quem tem os meios, não é? Quem tem os meios consegue tratar da saúde daqueles que não têm meios. Há também uma teoria que é esta, e eu ouvia em plena campanha eleitoral, para que há uns anos já, quem quer saúde paga. Quem quer saúde paga. Então o Estado, os municípios, não tem nada que se meter nisso. A pessoa, se quer ter saúde, tem que ter meios para pagar a saúde. A outra teoria é essa de que realmente
os que podem aos que precisam. Deve haver mecanismos pelos quais a saúde de toda a gente tem que ser um direito assegurado. E então em Portugal há uma brincadeira terrível que se fazia, que é assim, às vezes realmente é preciso que os que têm meios, imediatamente, desde logo, o Estado tem muitos meios, por pobre que seja, o Estado tem meios. É preciso que o Estado, de alguma maneira, olhe pela saúde das pessoas e olhe, sobretudo, pela saúde dos pobres. E até se diz assim, que o Estado trate da saúde dos pobres, senão os pobres um dia tratam da saúde do Estado. O que significa, em Portugal, que pode o Estado vir a ter problemas com os pobres se os pobres não tiverem saúde. Não é? Esta é o trocadilho um pouco preocupante, mas não chegaremos lá, porque há sempre várias maneiras, é como dizia Santa Teresa d'Ávila, não é? Há várias moradas na casa do meu pai. Então há várias maneiras de tratar da saúde das pessoas. Muito obrigado.